Título 9. Da promulgação das leis, decretos legislativos e resoluções. Capítulo único. Da sanção, do veto e da promulgação. Seção 1ª. Da sanção. Artigo 226. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, será ele, no prazo de 10 dias úteis, enviado ao prefeito para fins de sanção e promulgação. Parágrafo 1º. O membro da mesa não poderá, sob pena de destituição, recusar-se a assinar o autógrafo. Parágrafo 2º. Deverá constar de cada projeto de lei, que tenha sido aprovado em plenário, cópia de seu respectivo autógrafo, que levará a assinatura dos membros da mesa diretiva. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, contado da data do recebimento do respectivo autógrafo, sem a sanção do prefeito, considerar-se-á sancionado o projeto, sendo obrigatória sua promulgação pelo presidente da Câmara dentro de 10 dias. Seção 2ª. Do veto. Artigo 227. Se o prefeito tiver exercido o direito de veto, parcial ou total, dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento do respectivo autógrafo, por julgar o projeto inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, o presidente da Câmara deverá ser comunicado dentro de 48 horas do aludido ato, a respeito dos motivos do veto. Parágrafo 1º. O veto deverá ser justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral do artigo, parágrafo, inciso, item ou alínea. Parágrafo 2º. Recebido o veto pelo presidente da Câmara, depois de lido em plenário, será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, que poderá solicitar audiência de outras comissões. Parágrafo 3º. As comissões têm o prazo conjunto e improrrogável de 15 dias para manifestação. Parágrafo 4º. O veto será apreciado pela Câmara em um único turno de discussão e votação, no prazo máximo de 30 dias de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 5º. Se o veto for rejeitado, no todo ou em parte, o projeto será enviado ao prefeito, para que promulgue a lei em 48 horas. Parágrafo 6º. Se o prefeito não promulgar no prazo do parágrafo anterior, o presidente da Câmara deverá fazê-lo em igual prazo. Seção 3ª. Da promulgação. Artigo 228. Os decretos legislativos e as resoluções, desde que aprovados os respectivos projetos, serão promulgados pelo presidente da Câmara. Artigo 229. Serão também promulgadas e publicadas pelo presidente da Câmara as leis que tenham sido sancionadas tacitamente, ou cujo veto, total ou parcial, tenha sido rejeitado pela Câmara, e o prefeito se recuse a promulgar. Parágrafo único. Na promulgação das leis, resoluções e de decretos legislativos, pelo presidente da Câmara, serão utilizadas as seguintes cláusulas promulgadoras. Inciso 1º. Leis, sanção tácita. O presidente da Câmara Municipal de Amparo faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele, nos termos do artigo 44, alínea B da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei. Inciso 2º. Leis, veto total rejeitado. O presidente da Câmara Municipal de Amparo faz saber que a Câmara Municipal manteve, e ele promulga, nos termos do parágrafo 6º do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, a seguinte lei. Inciso 3º. Leis, veto parcial rejeitado. O presidente da Câmara Municipal de Amparo faz saber que a Câmara Municipal manteve, e ele promulga, nos termos de parágrafo 6º do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, os seguintes dispositivos da Lei nº de. Inciso 4º.
Decretos legislativos e resoluções. O presidente da Câmara Municipal de Amparo faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele promulga o seguinte decreto legislativo, ou a seguinte resolução. Artigo 230. As emendas à Lei Orgânica serão promulgadas e publicadas pela Mesa da Câmara com a seguinte cláusula. A Mesa da Câmara Municipal de Amparo faz saber que, tendo sido aprovada pelo plenário, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 231. Para promulgação de lei com sanção tácita, ou por rejeição de vetos totais, utilizar-se-á a numeração subsequente àquela existente na Prefeitura Municipal. Parágrafo único. Quando se tratar de veto parcial, a lei terá o mesmo número da anterior a que pertence. Título 10. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Capítulo 1º. Remuneração. Inciso 2º. Artigo 232. Por motivo de doença devidamente comprovada ou licença gestante, do vice-prefeito, serão fixados ou alterados por lei, de iniciativa da mesa diretora. Capítulo 2º. Das licenças. Artigo 234. A licença do cargo de prefeito e do vice-prefeito será concedida pela Câmara mediante solicitação expressa, nos seguintes casos. Inciso 1º. Para ausentar-se do município por prazo superior a 15 dias consecutivos. Inciso 3º. A serviço ou emissão de representação do município, especificados os motivos da viagem. Artigo 235. O pedido de licença do prefeito e do vice-prefeito terá a seguinte tramitação. Parágrafo 1º. Recebido o pedido pela Secretaria Administrativa, o presidente convocará, em 24 horas, reunião da mesa para transformar o pedido do prefeito em projeto de decreto legislativo, nos termos solicitados. Parágrafo 2º. Elaborado o projeto de decreto legislativo pela mesa, o presidente convocará, se necessário, sessão extraordinária para que o pedido seja imediatamente deliberado. Parágrafo 3º. O decreto legislativo que conceder a licença para o prefeito ausentar-se do município, ou afastar-se do cargo disporá sobre o direito de percepção dos subsídios, quando: Inciso 1º. Por motivo de doença devidamente comprovada ou licença gestante. Inciso 2º. A serviço ou emissão de representação do município. Capítulo 3º. Das informações. Artigo 236. Compete à Câmara solicitar ao prefeito quaisquer informações sobre assuntos referentes à administração municipal. Parágrafo 1º. As informações serão solicitadas por requerimento proposto por qualquer vereador. Parágrafo 2º. Os pedidos de informações serão encaminhados ao prefeito, que terá o prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, para prestá-las, conforme preceitua o artigo 69, 9º, da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo 3º. Pode o prefeito, em tempo hábil, solicitar prorrogação de prazo à Câmara, sendo o pedido sujeito à aprovação do plenário. Parágrafo 4º. Os pedidos de informações poderão ser reiterados, se não satisfizerem ao autor, mediante novo requerimento que deverá seguir a tramitação regimental, contando-se novo prazo.